2022, o ano da Copa do Mundo. O mundo praticamente para. E a galera do Brasil acaba meio que surtando com a possibilidade de vir o Hexa. E aí, será que vem ou não? Se estiver assistindo no futuro esse vídeo, veio ou não veio? Com certeza. Bom, o clima de união acaba se espalhando pelo país, né? A população torce com força ali para os jogadores e fica revoltada com as cagadas que eles fazem às vezes no meio do campo. Esse outro goleiro, mão de pau! Mão de pau! Mano, tu é gay. Bom, o torcedor é assim, né? Passional, age pelo nervosismo. Mas o problema é quando a revolta é tanta que só xingar o cara não é o suficiente. Parece exagero, mas nos anos 90 o capitão e ídolo da Colômbia cometeu um erro terrível durante um jogo de Copa do Mundo que custaria a sua vida. No vídeo de hoje a gente vai conhecer a história de Andrés Escobar, o jogador que foi morto por falhar em uma Copa. Eu sou Marcelo Milos, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O Brasil provavelmente é o país que mais ama futebol no mundo, não é? Tô errado ou não tô errado? Acertou. Comenta aqui embaixo se tem algum país que gosta mais de futebol do que a gente. Não tô lembrado, não. Bom, principalmente pelo fato de que foi talvez aí a única coisa capaz de unir a galera aí depois dessas eleições caóticas. Apesar de ter uma galera aí querendo aí que o Neymar se ferra, né? Mas beleza. Bando de vagabundo! Digamos que tem um país aí também sul-americano que não fica muito pra trás não, assim como o Brasil também é muito apaixonado. E não tô falando da Argentina não, mas sim dos colombianos, né, que não perdoaram um erro de um jogador símbolo da sua geração. Indo muito além de xingar ele, xingar a mãe dele, que é o que a gente acaba fazendo, né? Eles acabaram literalmente com a vida do cara. O jogador Escobar. Andrés Escobar Saldarriaga. Ele era filho de uma família rica e um jogador colombiano nascido no dia 13 de março de 1967. O seu primeiro e único clube profissional em que ele atuou foi o Atlético Nacional de Medellín, onde ele era ídolo por lá. Bom, a sua estreia foi em 85 no time juvenil e em 88 ele foi para a equipe profissional. O Escobar era um zagueiro acima da média, sempre com classe, com muita raça, ele logo se destacou e já começou a ser convocado para sua seleção. Andrés era conhecido como o cavalheiro do futebol, justamente por conta desse seu jeito de jogar com muita classe. E em 89 ele ganhou a Copa Libertadores da América com o seu time, o Atlético Nacional, sendo o primeiro do clube que voltaria a ganhar de novo essa competição só em 2016. Bom, junto com outros jogadores lendários da Colômbia, né, com um goleiro muito louco lá, o Higuita, e também os atacantes Asprilla e o Aristizabal, que posteriormente vieram até aqui jogar no Brasil, né? Um detalhe sobre esse time é que muitos dizem que ele era bancado pelo Escobar, o mais famoso da história. Tô falando do Escobar mesmo, traficante. Histórias contam que os jogadores iam até a fazenda do gigante Escobar, né, do líder aí do narcotráfico colombiano, para poder bater uma bolinha com ele lá e seus capangas aí, a mando do próprio narcotraficante. Eu não ouvi o que eu ouvi. O Higuita, que era um dos principais, mais importantes daquele time, né, e da seleção, ele chegou aí até mesmo visitar o Pablo Escobar na prisão, né, apesar de ele não gostar de falar muito sobre isso. Isto perguntando se Escobar foi importante na vida profissional dele. Já disse que sobre Escobar não vou falar, nem sobre a guerrilha, paramilitares. Mas voltando ao Escobar aí, o zagueiro que a gente está conversando, tudo ia muito bem, né, com o ciclo de Copa dos melhores aí da história do país. A Colômbia chegava com moral, com muita expectativa para o Mundial de 94, mas as coisas acabaram saindo um pouco de controle, não saiu da maneira que os jogadores e os torcedores imaginavam. A Copa de 94. Vale ressaltar que nessa época o uso de drogas estava muito acentuado lá na Colômbia, né? Isso envolvia, é claro, um conflito direto ali do governo com o Pablo Escobar, né, o narcotraficante. E a Copa do Mundo foi meio que um jeito que eles encontraram para meio que distrair e perder um pouco do foco desse caos que estava acontecendo no país. Ainda mais porque a Colômbia nunca tinha chegado para um torneio como esse com tamanha expectativa, com tanta moral.
né? Tinha até gente falando que eles poderiam até ganhar a Copa devido aos seus últimos anos e da bela geração de jogadores que estava ali no comando. A Colômbia jogou muito bem a Copa de 1990, chegaram nas oitavas de finais, além das eliminatórias de 93, que ganhou ali de 5-0 da Argentina, que na época tinha um time considerável. O feito foi tanto que na Copa de 94, o Pelé disse que o time colombiano era um dos favoritos. O erro. Pois bem, a seleção colombiana chegou com moral, a gente já viu isso aí, mas a Copa do Mundo o bicho pega pra todo mundo, né, pra todo lado, né? Nem sempre os favoritos ganham, se destacam, como é de se imaginar, né? E em 94, né, a primeira rodada ali da Colômbia, ela já sentiu a pressão, perdendo de 3-1 para a Romênia. Bom, até aí ok, eles ainda tinham chances de reverter essa situação, né? O grupo também não era dos mais difíceis, ainda dava para passar de fase. Bom, até que no segundo jogo, contra os Estados Unidos, que inclusive era o país que sediava a Copa, ainda no primeiro tempo a bola foi cruzada na área da Colômbia e o Andrés tentou cortar com um carrinho. Infelizmente acabou dando errado e acabou fazendo um gol contra. A partida terminou com a vitória de 2-1 para os Estados Unidos, deixando a classificação da Colômbia quase que impossível. O Andrés até deu uma entrevista ainda durante a Copa falando do gol, mas mal sabia ele que aquela era sua última. Na terceira rodada contra a Suíça, a Colômbia até ganhou, né, de 2-0, mas não teve jeito, né, pelas derrotas anteriores, principalmente pelo confronto direto contra os Estados Unidos, onde teve o gol contra lá do Escobar. Essa vitória não contou muito e causou a eliminação da seleção, né, deixando revoltada toda a população da Colômbia, que acompanhava de perto essa Copa. A morte. O Andrés e toda a seleção voltaram então para casa. Obviamente que os colombianos não esqueceram esse gol contra, né, que foi a causa da eliminação do país, né, olhando, é claro, de maneira mais simplista, né, porque a gente tem que ser sincero aqui, é muita injustiça a gente colocar toda a culpa de um fracasso desses em um cara só. Enfim, no dia 2 de julho, indo para uma discoteca em Medellín, o primeiro rolê pós-Copa, 4 caras foram lá provocar o Andrés, que estava no seu carro, falaram um monte de bobeira para ele, né? Culpando, é claro, o jogador ali pela eliminação da Colômbia. O Andrés, que provavelmente já deveria estar muito puto, talvez tinha tomado uma ou outra ali, não deixou passar, né? Xingou os caras também, retrucou, chamou os caras de covarde. Foi o suficiente para os caras pistolarem ainda mais e irem até o carro que tinha ali uma arma, né? E eles acabaram disparando contra o Andrés ali, cerca de 12 tiros, sem nenhuma piedade. O Andrés Escobar até chegou aí pro hospital, porém ele não resistiu aos tiros e acabou morrendo. O mais bizarro é que depois de atirar no zagueiro, os caras gritaram gol. E segundo as investigações, o Andrés Escobar tinha morrido então a exatos 45 minutos depois de ser atingido, tempo esse que ele conhecia muito bem. Claro que existem algumas outras teorias sobre o real motivo da morte, mas o mais comum e a mais provável é essa daqui que a gente acabou de contar. Legado. O Andrés sempre será lembrado pelos fãs do Atlético Nacional, né? O seu primeiro e último clube. Após a morte do zagueiro, a sua família acabou fundando um projeto chamado de Andrés Escobar para ajudar crianças mais desfavorecidas a aprenderem a jogar futebol. O triste é pensar que um ótimo jogador como esse, né, inclusive era o capitão da seleção do time, além de ser uma baita pessoa, de acordo com a galera que viveu com ele, acabou morrendo por conta de um erro numa partida de futebol. Você pode até dizer aí que ele morreu por conta da discussão, mas, enfim, coisas assim acabam acontecendo, né? Como briga de trânsito, por exemplo, as pessoas acabam matando e morrendo por nada. Mas o fato é que toda a ignição que está todo esse conflito foi por causa da sua falha no jogo da Copa. E aí? Complicado, né? É claro que não deveria ter chegado a esse ponto, mas infelizmente foi isso que aconteceu. Enfim, o vídeo foi esse. Me segue no Instagram, @omarcelomilo. A gente se vê mais tarde. Falou!